Lucas, estamos aqui na primeira gravação do Café com Vini, edição de 2021, sexta-feira pandêmica, sendo decretada a bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul, e a gente está fazendo nessa modalidade online, em casa, seguro. Eu queria dar muito boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Joel Woltz. Obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo para o nosso café. Obrigado. O Joel é doutor em geografia, ele escreve sobre história, ele obteve prêmio na área e é arquiteto e urbanista. É professor universitário desde os 22 anos de idade, é professor associado da URGS com atuação nas áreas de planejamento urbano, geografia, urbanismo, desenvolvimento regional, história urbana e arquitetura. Lecionou em universidades dos Estados Unidos, DePaul, Rowan, Eastern Illinois, Inglaterra, no Institute of Latin American Studies, Institute of Advanced Studies, University of London, Open University e aqui no Brasil. Então, Joel, geopolítica é uma área da geografia que estabelece análises para entender as relações globais entre os países. Fala para nós mais sobre esse conceito e quando ele surgiu e por que surgiu. Na verdade, a geopolítica é uma sub-área da geografia política, que é uma sub-área da geografia humana, que é uma área da geografia, né? Então, esse termo, na verdade, ele não foi inventado por um geógrafo, ele foi inventado por um cientista político sueco, chamado Rudolf Kjellén. E isso aconteceu em 1899, né? E o Kjellén se referia à conexão do conhecimento geográfico para aprofundar os interesses de estados nacionais específicos. Isso aí a gente encontra em alguns manuais de geografia, como, por exemplo, do grande geógrafo político estadunidense, o John Anneal. Ele publicou um livro com um italiano chamado Muscarà, onde eles, assim como em outros manuais, tem sempre essa informação e essa referência ao Rudolf Kjellén, né? Isso aí aparece até na Wikipédia, cara. Na versão em inglês, a Wikipédia fala dos effects of Earth's geography, human and physical, on politics and international relations, ou seja, os efeitos da geografia da Terra, tanto física quanto humana, na política e nas relações internacionais. Agora, é interessante também notar que esse conceito ele surge num contexto em que alguns pensadores germânicos, né, se preocupavam com a suposta necessidade de expansão do território da Alemanha, aquela ideia do que depois foi descambar no nazismo, né, do território vital e por aí vai. E também, né, num contexto em que um grande geógrafo britânico, o Halford Mackinder, ele preocupado com a inferioridade territorial da Inglaterra, ele cria a ideia da Grande Ilha. O que seria essa Grande Ilha? A Grande Ilha é a Eurásia, né? Então pegaria a Europa mais uma grande parte da Ásia. E a ideia dele era o seguinte: era que quem dominasse a Grande Ilha dominaria o mundo. Muito interessante. No Brasil, contamos com os estudos do renomado geógrafo Milton Santos, o qual foi um crítico ao conceito de globalização. Ele abordou seus aspectos econômicos, analisando o papel das empresas na internacionalização do capital, mas também os fluxos financeiros e suas implicações na cultura local. Joel, o que é a globalização e quais são seus impactos no local? Olha, em teoria, a globalização seria a integração econômica, social e cultural entre as diversas regiões do planeta. Só que essa integração, ela pode ser também uma desintegração, porque devido às assimetrias de poder que existem no mundo, os capitais se espraiam por onde querem, ou seja, por quase toda parte, né? Enquanto o trabalho tem bem menos mobilidade. Os trabalhadores não podem migrar para onde querem. Existe controle de fronteiras, né? E o controle de fronteiras é muito mais rígido do que, digamos assim, a recepção que os países dão ao capital, né? Ao poder financeiro e por aí vai. Então, esse impacto local
ele vai depender das vontades do capital, de para onde o capital quer ir, assim como das reações dos países, das populações. Então, apenas para dar um exemplo, esse movimento de capital, né, e a sua aceitação ou não, isso pode gerar emprego ou desemprego. A gente tem, por exemplo, aqui, poderíamos pensar no caso da vinda da Ford para o Brasil, né, que gerou uma certa quantidade de empregos na Bahia, por exemplo. Na época não se achou que não valia a pena que a Ford viesse para cá, porque o que se teria que dar em termos de incentivos fiscais daria para dinamizar o setor coureiro calçadista do Vale dos Sinos e gerar muito mais emprego do que dando dinheiro dando isenção fiscal para a Ford. E agora a Ford foi embora, né? E aqueles empregos gerados vão desaparecer. Deixou um vácuo, né? Aham. Ainda o geógrafo Milton Santos, ele teorizou e criticou sobre esses aspectos do mundo contemporâneo, propondo, ao final de sua vida, uma globalização solidária, baseada em outros valores diferentes da hegemônica. Para Milton, é necessário definir a inserção dos lugares em uma rede de relações humanas, de modo a valorizar a singularidade em meio à totalidade. Viver um mundo mais solidário. Essas possibilidades de pensar, representar e propor relações humanas caminham na contramão da história. Infelizmente, verifica-se a predominância da competição desenfreada por mercados e tecnologias e busca incessante de recursos naturais, e a intensa exploração do trabalhador, mesmo diante da diminuição de postos de trabalho. Qual a sua opinião sobre essa crítica do Milton? É possível alcançarmos essa globalização solidária que ele apresentou e combater, ou pelo menos desacelerar esse sistema no qual estamos inseridos? Sim. Bom, o Milton escreveu muitos livros, né? Como todos sabem, e um deles se chama Por uma Outra Globalização, que inclusive depois foi feito um filme, né? Pelo Sylvio Tendler, chamado Por uma Outra Globalização, o pensamento, a globalização vista do lado de cá, uma coisa assim, ou seja, vista a partir de uma perspectiva do mundo em desenvolvimento. Então, eu concordo totalmente com as ideias do Milton. Agora, isso na atual conjuntura, como sabemos também, estamos muito longe disso, né? Está muito difícil de ser conquistado, né? Mas nós temos uma situação em que o fator trabalho, como eu falei anteriormente, ele pode tentar se contrapor à globalização, se organizando e resistindo, ou até aderindo seletivamente ao que for de seu interesse, né? Então, essa contraposição ela pode ainda tentar ser feita através de um ou mais estados nacionais consorciados para, por exemplo, através de tratados, permitirem ou não que certas coisas aconteçam, né? Isso aí, logicamente, que vai nos levar à formação dos blocos econômicos, do Mercosul, do BRICS, né? De todos esses tipos de associação que podem existir entre os diversos países. Joel, esse conceito de sistema mundo, baseado no conceito de economia mundo, apresentado por Immanuel Wallerstein, assim que se pronuncia? Wallerstein. Wallerstein, baseia-se na divisão interregional e transnacional do trabalho e resulta na divisão do mundo em países centrais, semiperiféricos e periféricos. Os países centrais, eles concentram a produção altamente especializada e capital intensiva, enquanto o resto do mundo se dedica à produção trabalho intensiva e não especializada e à extração de matérias-primas. Isso tende a reforçar a dominância dos países centrais. Na sua opinião, a pandemia do coronavírus, com seus impactos sobre a economia, irá modificar esse modelo e acelerar a transição para um novo modo de produção? Pois é, eu me pergunto sobre isso, né? Até que ponto o que o Immanuel Wallerstein chamava de fissuras no sistema mundo, até que ponto essa crise da pandemia do Covid-19 não seria uma fissura para a transição para um novo sistema mundo, ou também até que ponto não seria o começo dessa fissura, né?
Então, o Wallerstein foi o criador dessa teoria dos sistemas mundo, que é muito interessante, apesar de ser criticada por alguns autores. Por exemplo, o David Harvey, ele acha que é uma teoria que se volta muito para a questão do consumo, enquanto que o Harvey defende, é mais simpático a teorias que se voltem mais para o mundo da produção, como seria o caso das ideias de Karl Marx, né? Então, mas o Wallerstein, eu acho as ideias dele muito inspiradoras, né? Ele falava, e inclusive tem gente na geografia, como o professor Peter Taylor, na Inglaterra, que é um expoente da geografia política, que ele importa a teoria do sistema mundo para dentro do pensamento geográfico. Mas então, o Wallerstein, né? Ele falava que a transição de um sistema mundo para outro ela é precedida por fissuras, ou seja, grandes acontecimentos muito importantes. Ele falava, por exemplo, que maio de 68 teria sido uma dessas fissuras. E o livro do Peter Taylor, o Geopolitics and Geoculture, tem um capítulo que é justamente sobre maio de 1968, né? Então, maio de 68 teria sido uma dessas fissuras com relação ao que Wallerstein considerava a transição do capitalismo para algo que virá depois, né? O qual não se sabe o que é. Nós podemos pensar, talvez, também nas primaveras árabes, o 11 de setembro, né? Alguns autores estão falando aí, publicando livros em inglês sobre pós-capitalismo, né? O pós-capitalismo. Mas o que é isso? Não há consenso. Alguns dizem que vai ser um modo de produção mais baseado na solidariedade, como inclusive falava Milton na sua Por uma Outra Globalização, né? Então seria um modo de produção mais baseado na solidariedade, não no lucro, né? E não é necessariamente socialismo, mas solidariedade, porque solidariedade não significa necessariamente socialismo. Mas não se sabe. Então, eu me pergunto se essa pandemia, que também parou o mundo, como foi o caso com maio de 68, né, não seria essa fissura final da transição ou algum tipo de fissura que vai contribuir nessa direção, né? Mas podem vir outras fissuras ainda. Ninguém sabe. Outras pandemias e outros tipos de problemas. Nós temos aí, por exemplo, toda a crise ambiental, né, que está se apresentando de forma cada vez mais contundente. E as crises são explicadas por outras teorias também, além da do sistema mundo, do Wallerstein, como é o caso da teoria dos ciclos de Kondratiev, que é também bastante interessante. Joel, em julho de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética se reuniram no Palácio Real na Prússia, em Potsdam, para desenhar uma nova ordem global. Ali foram plantadas as sementes da Guerra Fria. Atualmente, indo para o segundo ano, dominado pela pandemia de coronavírus, né? As autoridades enfrentam essa crise de saúde, essa crise econômica e uma crise de legitimidade institucional. E em tudo isso em um momento de maior rivalidade geopolítica, né? Que, bom, Trump saiu dos Estados Unidos, mas talvez tenha sido um dos maiores expoentes dessa rivalidade que se instaurou. E podemos dizer que uma nova ordem mundial está se formando em meio à pandemia. E qual o papel da China nessa conjuntura? Olha, eu não sou sinólogo, né? Ou seja, eu não sou especialista em China. Mas, se nós considerarmos o desempenho econômico da China no comércio internacional, por exemplo, a China é hoje o nosso maior parceiro comercial, né? Com a Argentina vindo em segundo lugar. Talvez não seja exagero pensar que vai ser a grande potência do século XXI. Ainda se discute se os Estados Unidos vão continuar mantendo a sua hegemonia ou se vão ter que se ajoelhar à força dos chineses, né? Por exemplo, eles estão explorando grande parte dos recursos naturais da África, né? E essa força da China ela é tão grande que nos faz questionar certos fatos. Por exemplo, por que é que os Estados Unidos, pelo menos durante o reinado do Trump, né, não permitia a tecnologia 5G
de entrar no seu território? Eles não pregam o livre comércio, né? Então, o livre comércio é a fronteira aberta e toda empresa comercializa qualquer mercadoria onde quer, né? Mas quando o livre comércio pode quebrar uma economia local, como seria o caso do setor produtivo aí nessa área nos Estados Unidos, pode entrar, né? Não, não deixam, né? E apesar de que essa questão do 5G da China é um consenso tanto entre democratas e republicanos, né? Mesmo o Trump saindo, eu acho que o Biden talvez vai seguir nessa linha de protecionismo em relação a... E aí vai de encontro com a próxima pergunta, né? Que é, nós estamos assistindo essa decadência do multilateralismo e o renascer dos nacionalismos. Na sua opinião, esse cenário, irá nos levar para a ordem mundial ou para uma desordem mundial? Bom, aí eu acho que nós temos que apelar um pouco para a música, né? Para o Mano Caetano. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Conhece essa música dele? Sim. Pois é. Então, num certo sentido, Luciano, a conjuntura normal ou real sempre foi de desordem mundial, né? Por exemplo, a ONU, que, a meu ver, deveria ser o embrião de um Estado supranacional para você corrigir as grandes desigualdades, assimetrias que existem no planeta, não é? E nós pensarmos na possibilidade de uma civilização. Milton Nascimento dava gargalhadas dizendo que a civilização nunca existiu, né? E, portanto, se fala de civilização disso, civilização daquilo. Existia até uma série de livros nos anos 60 chamada Civilização Brasileira, né? Da Brasiliense. E então as Nações Unidas, que poderiam ser esse embrião de Estado supranacional, democraticamente administrado, ela nunca pôde desempenhar o seu verdadeiro papel, né? Muitos países sequer pagam suas contribuições às Nações Unidas. O Biden, inclusive, agora anunciou, se não me engano, já chegou até a pagar uma dívida dos Estados Unidos com a ONU, né? Uma vergonha, um dos países mais ricos do mundo que não pagava sua contribuição. Então, a grande desigualdade entre as nações nunca foi realmente combatida, corrigida, né? A chamada ajuda humanitária internacional é uma piada, né? Na verdade, ajuda muito pouco. O que os países precisam, na verdade, é de emprego e renda. Inclusive, os países auto-intitulados desenvolvidos, né? O desemprego entre os jovens na Espanha é de 25%, o desemprego nos Estados Unidos atualmente é de 5%. Emprego e renda. A ONU, fundada em 1945 em São Francisco, ela substituiu a Liga das Nações. Seus objetivos visam buscar por mecanismos que possibilitem a manutenção da paz e segurança internacional, ao respeito dos direitos humanos, tratados e acordos internacionais. Qual o papel da ONU na geopolítica atual? De fato, ela tem poder para interferir nessas relações entre os países, João? Bom, deveria, né? Como eu falei há pouco, eu acho que a ONU está muito esvaziada. E um dos aspectos, a partir de uma perspectiva brasileira, é que poderíamos representar o mundo em desenvolvimento, mas a gente não tem um assento no Conselho de Segurança. E para que a gente tivesse esse assento, paradoxalmente, vários países em desenvolvimento não nos apoiam, como é o caso, inclusive, dos nossos irmãos, né? A Argentina. Ou seja, melhor dizendo, não temos o voto da Argentina, pelo menos por enquanto. Nós teríamos que dinamizar o Mercosul junto com a Argentina, que são os dois países mais ricos. Ou seja, nós somos a Alemanha do Mercosul e a Argentina é a França. Mas os nossos problemas são muito grandes, a nossa dívida social é enorme. E a Argentina está praticamente falida, né? Declarando moratória mais uma vez. Em 2001 foi criado o BRICS para designar o grupo dos principais países de economias emergentes que teriam a função de, até 2050, exercerem os principais passos para o crescimento da economia mundial: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países se agruparam em um acordo diplomático, tornando medidas em conjunto com uma aproximação de cooperação internacional. Atualmente, a atuação do BRICS está desacelerada.
Ainda é possível pensarmos a longo prazo que o bloco pode mudar a geopolítica do mundo? E qual dos países que o compõem serão decisivos para isso? Bom, eu acho que definitivamente a resposta é sim, né? Eu creio que sim, devido à extensão territorial total e ao tamanho populacional. A Índia e a China podem e devem ter um papel preponderante, né? Os dois somam pelo menos cerca de 2,8 bilhões de habitantes. Ora, se nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta hoje, isso significa 40% da população da Terra. Isto não é pouco. É um mercado consumidor estupendo, né? E sem mercado não há economia nem superpowers. Por exemplo, nós poderíamos vender muitos produtos para eles, para a China e para a Índia. E isso poderia aquecer grandemente as nossas cadeias produtivas e a nossa economia. Você já imaginou, Luciano, nós calçarmos, vendermos sapatos para todos os descalços da Índia? Isso traria um dinamismo incrível para o setor coreiro calçadista do Vale dos Sinos. É verdade, eu estava pensando também que a Índia investiu muito em indústrias farmacêuticas, talvez hoje represente 80% dos insumos que vão para o mundo, né, em termos de fármacos. E a China desenvolveu a tecnologia para vacina. E o quanto talvez não possa influenciar daqui para frente em termos de geopolítica, né? Nesse momento que a gente está no mundo, em termos de pandemia e para a velocidade com que a gente vai sair, né? A gente está aí hoje no Brasil com tem mais de 50 países que têm uma maior taxa de vacinação do que nós e a gente está no G20. É uma vergonha, né, que a gente tem. Sim, é uma grande vergonha. E eu dei o exemplo aqui do setor de calçados, mas poderíamos pensar em vários outros produtos. Por exemplo, nós temos a Embraer, né? Quantos aviões nós não poderíamos vender, tanto para a China quanto para a Índia, sobretudo se eles melhorarem as condições de vida lá e uma quantidade maior de pessoas puder ter acesso à aviação aérea, né? É verdade. E aí a alta tecnologia, maior valor agregado, mais conhecimento especializado. Para finalizar, Joel, atualmente o governo Bolsonaro ele se articula, é, na verdade, se articulou, né, no governo Trump, buscando exercer um subimperialismo títere e fiel aos Estados Unidos e muito mais numa relação pessoal do que institucional em termos das relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos. E mudou esse cenário, né? Porque agora se elegeu o Biden. E nesse contexto, o Bolsonaro ele representa a ascensão de uma lumpenburguesia que, no respaldo majoritário da burguesia interna temerosa da organização das classes trabalhadoras, impõe a recessão estrutural, altos níveis de desemprego, a aceleração da desindustrialização e a transição para uma nova etapa de dependência, o que prejudicou a imagem do Brasil no exterior, né? Com todos esses fatores, qual é a atuação e o protagonismo do Brasil atualmente nas relações globais, Joel? Olha, eu acho que hoje há muito pouco protagonismo. O Brasil poderia ter uma posição muito mais influente no jogo global, não é? Como se tentou ter durante a gestão do ministro Celso Amorim e de um grupo de diplomatas que tentaram criar uma participação diferente, né, no Conselho das Nações por parte do Brasil. É curioso que, alguns meses atrás, vários ex-ministros das Relações Exteriores, incluindo Fernando Henrique Cardoso, Celso Laffers, o próprio Celso Amorim, José Serra, todos eles, incluindo até alguns ministros mais conservadores, publicaram um artigo conjunto na Folha de São Paulo alertando para isso, para essa falta de protagonismo do Brasil nas relações internacionais. Então, eu acho que você e sua assessoria identificaram muito bem esse problema, né? Eu concordo com vocês e com os ex-ministros que publicaram na Folha. E para que esse protagonismo voltasse a existir, seria necessário uma mudança brusca de rumo na política exterior,
o que não deve vir a ser o caso na atual administração, apesar de que, com a necessidade da vacina e de mais aproximação com a China, se fala na saída do chanceler Eduardo Araújo, que teve alguns conflitos, né, com aquele país, inclusive trocando farpas com o embaixador chinês em Brasília e por aí vai. Mas esperemos que essa possível mudança do chanceler não nos leve à nomeação de um dos filhos do Bolsonaro, baseado no grande currículo, né, de ter fritado hambúrgueres quando de uma estadia nos Estados Unidos. Pois então, e continua lá como presidente da Comissão das Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, né? E, mas, Joel, agora, só para a gente fechar o nosso café, é, como foi para ti, com toda essa trajetória como professor universitário, essa modalidade de aula à distância, como foi para te adaptar e com os teus alunos? Olha, no começo eu fiquei um pouco assustado e como eu não me considero muito esperto em tecnologia de computação e informática, apesar de já terem me dito que eu não era tão analfabeto assim, afinal de contas estou aqui sendo entrevistado por você à distância, né? Em teleconferência. Mas no começo eu me assustei e fiz alguns cursos. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, proporcionou alguns treinamentos, né, algumas capacitações. Eu fiz umas 3 ou 4, e daí eu meio que desencantei. E quando a coisa começou, eu fui ficando cada vez mais entendido. Os alunos ajudam um pouco, porque são mais jovens e têm maior conhecimento de tecnologia. E olha, eu estou até gostando de alguns aspectos. Por exemplo, eu investia meia hora para ir para a faculdade, apesar de morar muito perto. E hoje eu começo uma aula aqui em casa, né, sem perder tempo. Eu posso usar essa meia hora que eu usava, que eu despendia para cada curso, em trabalhar mais ainda em outras coisas, nas minhas publicações, correção de trabalho, preparação de aula, etc. e tal. Então, assim, eu diria a você que foi um susto que se transformou até, num certo sentido, num prazer, viu, Luciano? Mas eu estou com uma certa saudade de ir para a faculdade, de falar com os alunos cara a cara. Mas tem essa vantagem. Eu não sei, eu já fiquei pensando até se eu não deveria transformar as minhas disciplinas em semipresenciais ou algumas delas em à distância, mas eu acho que eu não tenho ainda coragem o suficiente para tanto. O meu lado humano tradicional do contato face a face ainda é mais forte. Faz falta, né? Bom, eu queria te agradecer muito, Joel, pela tua participação no nosso café, pelo teu tempo e desejar um excelente 2021 aí para ti. Eu também desejo um 2021, agradeço a oportunidade e te brindo com uma grande taça de café de 1 litro que eu trouxe dos Estados Unidos, é de plástico. Quem sabe da próxima vez não vai ser com porcelana chinesa. É verdade. Então tá, um forte abraço, Joel.